Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos então continuar o nosso estudo do Instituto Jurídico da Posse e hoje falando sobre três grandes temas. Primeiro, começaremos a falar sobre as formas de aquisição da posse e as suas peculiaridades, a forma de perda da posse e daí começaremos a falar sobre os efeitos da posse, iniciando nossos estudos a partir dos meios de defesa dessa posse. Então, vamos entender aqui a aquisição da posse a partir do artigo 1204 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha na sua ação. Olha só, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Dessa redação desse artigo 204, nós já conseguimos extrair algumas ideias importantes que, inclusive, remetem a alguns temas que nós já trabalhamos em aula passada. Para entender aqui que, então, o poder de fato sobre a coisa em si já faz com que a posse seja adquirida. Então, veja, não importa aí de um reconhecimento formal do direito, não importa aí um registro ou qualquer modalidade do tipo. O fato de você exercer algum dos poderes que são inerentes à propriedade, usar, gozar, dispor e reivindicar da coisa, já faz com que você tenha essa posse adquirida. Mas aí nós precisamos pensar em uma classificação doutrinária importante também para entender como que se dá essa aquisição da posse. E que aí nós temos então uma bifurcação, entendendo que há a chamada posse natural e a posse civil. O que é a posse natural? É aquela aquisição originária da coisa. Ou seja, é aquela que não era possuída por mais ninguém inicialmente e então alguém exerceu um poder de fato sobre essa coisa, portanto, adquirindo a posse. Então, essa é a posse natural. Por outro lado, nós temos a posse civil, que é uma aquisição derivada. E por que derivada? Porque ela é decorrente de uma transmissão entre sujeitos. Então, quando eu entrego algo a você, quando eu faço, por exemplo, até um contrato de compra e venda, que além da posse irá transmitir também a propriedade, veja, essa transmissão se dá uma posse civil, né? Dentro dessa classificação da aquisição da propriedade, porque é uma aquisição derivada de uma posse anterior. Bom? Então, veja só que além dessas questões importantes aqui para vocês, a gente tem que trabalhar também um último tópico aqui nessa ideia de aquisição da posse, ou pelo menos nessa parte introdutória de aquisição da posse, né? Que é a ideia do constituto possessório, que é aí criado com a cláusula constituti, versus a ideia também da traditio breviman. Veja, o instituto do constituto possessório era previsto expressamente na parte de aquisição da posse do Código Civil de 1916. Mas o Código atual resolveu retirar essa matéria, não ter previsão expressa, até porque o Constituto Possessório não era exatamente uma matéria de aquisição da posse, mas sim aí uma transformação dessa posse em razão da sua dinâmica. E qual dinâmica é essa? É a ideia de que no constituto possessório, criado então por essa cláusula constituti, aquele que tinha a posse e propriedade de um bem, ou seja, era o possuidor direto daquele bem, exercendo em nome próprio a posse, transmitia juridicamente a posse para a terceira pessoa sem haver a transmissão de fato. Então, aquele que era
possuidor direto, pleno daquele bem, ele se tornava possuidor indireto em razão desse constituto possessório. Então, uma cláusula que somente no plano jurídico e não fático transmitia a posse para uma terceira pessoa. Então, vamos imaginar um exemplo disso, para entender, então, essa questão do constituto possessório. Imagine, então, que eu sou proprietário de uma casa e eu resolvo alienar para uma outra pessoa. Mas combino com ele que, após a venda do imóvel, eu continuarei morando nele em razão de um contrato de locação. Então, deixo de ser proprietário para ser agora locatário. Veja, aqui operou o constituto possessório, porque eu tinha a posse plena daquele imóvel como proprietário e depois me tornei possuidor indireto em razão do contrato de locação. Mas nós temos daí o inverso do constituto possessório, que é a traditio brevi mano, que aí então aquele que tinha a posse indireta se torna possuidor direto. Ou seja, nós temos aqui normalmente a mudança de designação dessa pessoa e de possuidor para proprietário. Então vamos pensar o inverso do exemplo que eu dei aqui para vocês. Um locatário que resolve adquirir o imóvel que ele está locando. Então, de locatário se torna proprietário do imóvel. Nessa aqui ocorreu então a traditio brevi mano, ou seja, nós tivemos então uma alteração jurídica da posse e não de fato, o que mostra que é uma adaptação, digamos assim, do direito e do instituto jurídico da posse em razão dessa realidade da intenção das partes. Porque se fôssemos levar a ferro e fogo a questão da posse, deveria haver essa tradição, deveria haver aí essa mudança do poder de fato para haver, de fato, a mudança da nomenclatura da posse entre os envolvidos nessa relação jurídica. Tá bom? Muito bem. Tratado, então, essas questões importantíssimas aí que envolvem o artigo 1204, vamos para o artigo 1205. Olhe na sua tela. A posse pode ser adquirida, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. E 2, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Então veja que a redação desse artigo 1205 é bastante simples. Por quê? Primeiro fala que a própria pessoa pode adquirir a posse, nada mais comum, como ela pode instituir um representante, o seu bastante procurador, para tomar posse em nome dela. E veja, digamos que eu não tenha aí formalizado esse representante. Então ele será um terceiro sem mandato. E depois, com a ratificação pelo possuidor, a posse vai ser adquirida. Então o terceiro age no nome de outro, mas depois esse outro confirma o ato realizado por esse terceiro. Veja que, quando estamos falando aqui dessa regrinha do artigo 1205, parece que estamos falando muito mais de uma pessoa natural, no máximo uma pessoa jurídica, ou seja, daqueles entes que possuem personalidade jurídica. Mas veja, pela ideia doutrinária e jurisprudencial, não apenas aqueles que têm personalidade jurídica é que podem adquirir a posse de um bem. Então podemos falar de massa falida, podemos falar então do espólio, podemos falar então de um condomínio, ou seja, entes despersonalizados que podem adquirir a posse. E essa ideia, inclusive, está aí cristalizada lá no enunciado número 236 do Conselho da Justiça Federal, lá das Jornadas de Direito Civil. Olha aí na sua tela. Considera-se possuidor, para todos os efeitos legais, também a coletividade desprovida de personalidade jurídica. Bom? Legal. Com isso, então,
podemos passar para o próximo dispositivo legal, o artigo 1206, e daí já lemos também o 1207. Olha só. 1206 diz o seguinte: a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Veja, regra simples e fácil que está só explicitando ainda mais a questão aí da continuidade do caráter da posse. Ou seja, se o falecido tinha uma posse justa sobre determinada coisa, então essa posse justa é transmitida para também os herdeiros ou legatários. Agora, se a posse era injusta, veja que o caractere se mantém. Então, ela vai ter aqui também a atribuição, a qualificação de posse injusta para os herdeiros ou legatários dessa coisa. Bom? 1207, olha só. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. E ao sucessor singular é facultado unir a sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. Aqui então nós temos duas situações distintas, próximas, porém distintas, tá? Temos então a questão do sucessor universal e do sucessor singular, que aí então a doutrina vai trabalhar, olha aí na sua tela, tá? Com a ideia então de successio possessionis para tratar da sucessão universal e da accessio possessionis, que é a ideia então da sucessão singular. Quando falamos de sucessão universal, estamos falando aqui de uma universalidade de bens. Lembra que tratamos disso lá em Direito Civil 2, na classificação dos bens? Ou seja, a gente está falando de um conjunto, uma coletividade de bens que são tratados como um só. Então, aquele exemplo clássico que a gente tinha de uma universalidade de fato, uma biblioteca quando vendida. A alienação dessa biblioteca, veja, ela é composta por vários livros, mas eu trato como se fosse uma coisa só, universalidade de fato. E eu tinha a universalidade de direito, que era um complexo de direitos que eram tratados universalmente, tratados então como um só, para os efeitos legais. E o exemplo mais claro que nós temos aqui, então, de universalidade de direito, é da herança. Que veja, conforme lá que vocês vão estudar, artigo 1784 do Código Civil, pelo princípio da saisin, a gente tem, então, a transmissão automática aos herdeiros do espólio, né, da herança. E daí, então, veja, todos os herdeiros são proprietários e possuidores de todos os bens que compõem a herança, enquanto não há a partilha desses bens. Por isso, então, veja que, conforme aí o início do artigo 1207, nós temos que essa sucessão universal, ou seja, essa universalidade de bens, tem a continuidade da posse. Como fala lá o 1207, né? Sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Vamos pensar aqui numa questão, então, hereditária. Se o falecido tinha dado início ao prazo aquisitivo da propriedade por meio da uso capião, os herdeiros e legatários poderão continuar o prazo da onde parou. Então, mostrando que ele já tinha dado início no prazo, ele continua, então, para fins de uso capião. Ou seja, não precisa que os herdeiros, os legatários aí, iniciem do zero esse prazo, porque há, pela lei, uma continuidade da posse. E agora na questão do sucessor singular, que é a accessio possessionis. Como que funciona isso? Entenda que aqui, então, estamos falando de um bem específico que é transmitido para um terceiro, transmitido para uma outra pessoa. Então, não estamos falando aqui agora dessa universalidade, mas um deles que é transmitido. E aqui, veja,
não há esse efeito automático de continuidade da posse, mas nós temos aqui uma faculdade para o novo possuidor, que, se quiser, poderá unir a sua posse ao do antecessor. Então, digamos, vamos imaginar que houve a transmissão da posse desse bem imóvel que estava passando por uma prescrição aquisitiva, né, para ser adquirido por meio do uso capião, por esse antecessor, o antigo possuidor. Fez a transmissão da posse para o novo possuidor. Se ele quiser, ele pode continuar o prazo aquisitivo, provando, obviamente, que o seu antecessor estava exercendo a posse a partir de certa data e que daí, somado com o período que ele tem a posse, então é possível adquirir a propriedade. Tá? Então veja, na sucessão universal, na successio possessionis, a gente já tem o efeito automático de continuidade da posse. Na accessio possessionis, na sucessão singular, a gente tem a faculdade do novo possuidor unir a sua posse à do antecessor. Tá bom? Muito bem. Pessoal, artigo 1208 nós já trabalhamos em aula passada e o 1209 tem uma regrinha um tanto quanto simples, tá? Olha aí na sua tela. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. Veja, aqui nós podemos pensar naquela regra principal, né, aquela regra básica lá que a gente viu em Direito Civil 2, de que o acessório acompanha o principal. Então, se o imóvel aí é de posse de alguém, presume-se que os bens que o guarnecem também são de posse daquele que é o possuidor do imóvel, tá? Aí, obviamente, admitindo prova contrária, porque é uma presunção relativa, né? Então a gente tem aí essa ideia, salvo no caso que quando falamos das pertenças, que daí, como vimos, as pertenças, então, não segue essa regra do acessório, segue o principal. Precisa expressamente isso estar previsto. Bom, visto então essas formas de aquisição da posse, vamos entender agora, então, as formas como você perde essa posse. E que está lá no artigo 1223 e 1224 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Veja só, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. Gente, simples e fácil. Não tenho mais poder de fato sobre a coisa, ainda que eu não queira, mas perdi então esse controle de fato sobre a coisa, logo eu perdi a posse, tá? Então não há esse acompanhamento desse direito sobre o bem. Não tenho mais controle sobre ele, não tenho mais poder sobre esse bem, então agora perdi a posse. Muito bem. Então, simples e fácil essa ideia. Agora, o 1224 vai trazer uma situação específica e que é importante também para a gente definir a ideia da perda da posse. Olha aí. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Olha só, o que está querendo dizer então esse artigo? Vamos dizer, eu perdi a posse de um bem, né? Então, aí, na verdade, né, não tenho juridicamente, conforme o artigo 1204, perdido a posse, mas não tenho mais poder de fato sobre aquela coisa. Mas veja, não porque isso estava dentro do meu campo de vigilância, mas alguém, no momento meu de distração, que eu não estava aí vigilante sobre essa coisa, ela então foi tomada, detida por alguém. Tudo bem. Enquanto eu não sei, não tenho notícia dele, não pode se considerar perdida a posse. Porque eu tenho que tomar ciência de que essa posse minha foi perdida. Agora, se eu fiquei sabendo, se eu aí então tenho notícia,
eu preciso tomar alguma atitude para recuperar essa posse. Se nada fizer, perdi a posse desse bem. Por outro lado, se eu tentei recuperar, mas não consegui, ou seja, houve aí uma forma de repelir por aquele novo possuidor a minha tentativa de recuperação da posse, então eu também perdi a posse. Então veja, se alguém pega escondido de mim o meu celular e eu não estou vendo, não tem notícia, não percebi ainda, eu ainda não perdi a posse. No momento que eu percebo que a pessoa pegou o celular de mim e nada faz, me abstém de tentar receber de volta a coisa, perdi a posse. Agora, percebi que alguém pegou o celular de mim, fui lá tentar recuperar, não consegui, a pessoa conseguiu me repelir definitivamente, então aí eu perdi a posse nesse momento, tá bom? Veja que falar que eu perdi a posse aqui não impede também agora de tomar as medidas cabíveis necessárias para essa defesa da posse. Eu perdi a posse agora, então não tenho mais a posse. E veja, voltando para a nossa aula passada, o novo possuidor se repeliu violentamente, ele tem uma posse injusta violenta. E agora, então, essa posse injusta eu posso tentar aí combater para recuperar a minha posse, que essa sim é justa. E falando então de formas de defesa da posse, vamos trabalhar então essas ideias de defesa da posse a partir de agora, né? Então, para falar sobre isso, precisamos inicialmente entender algumas ideias básicas importantes sobre o funcionamento então dessa defesa da posse. Olha aí na sua primeira ideia, que a defesa da posse ela vai poder ser exercida tanto pelo próprio possuidor ou por alguém que o represente, como por meio de uma ação possessória. Então veja, eu posso aí ter formas de defesa pelo próprio possuidor direto, possuidor indireto, aquele que é detentor, né, o fâmulo da posse, no caso aí porque está defendendo a minha posse em meu nome, né? Então ele também pode utilizar aí dos meios de defesa, ou então, se ele não pode fazer pessoalmente isso, eu posso me utilizar das medidas judiciais cabíveis, as ações possessórias próprias para a defesa da posse. Além disso, não se discute em ação possessória a propriedade. Por quê? A propriedade tem o próprio juízo petitório. Eu entro com uma ação petitória para discutir quem é proprietário. Na ação possessória, eu estou discutindo posse. O que pode se dizer é o seguinte: veja, eu não posso, numa ação possessória, utilizar como meio de defesa que eu sou proprietário do bem. Então, veja, alguém está falando que deve ter a posse do bem, um locatário, por exemplo, dizendo que tem que continuar na posse do bem. E eu, locador, falo: não, você não pode se manter na posse porque eu sou o proprietário. Isso não pode ser alegado. Por quê? Posse e propriedade são institutos distintos e têm defesas distintas. Então veja, se não há uma hipótese legítima, conforme aí no caso que eu dei, a lei de locações, para retirar o locatário da posse do bem, retirá-lo então aí do contrato de locação, o locador precisa respeitar a posse desse locatário. Então veja, no caso, vamos dizer o seguinte: sou locatário, e daí o locador resolve todos os dias, com a sua chave, entrar no meu apartamento e fiscalizar, ver como eu estou utilizando ele, inclusive quando eu não estou presente. Veja, não é porque ele é proprietário que ele tem esse poder, né? Porque eu estou exercendo a posse nesse momento e ele não pode justificar isso por ser proprietário tão somente. E veja que essa ideia, então, está aí colocada no artigo 557 do Código de Processo Civil e no 1210, parágrafo 2º do Código Civil. Olha aí
na sua tela esses dois dispositivos. Primeiro aí do Código Civil, não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, no Código de Processo Civil, olha aí então na sua tela o artigo então 557. Olha só aí para você. Veja só. Na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. E parágrafo único, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa. Tá? Para mostrar então a distinção entre esses dois institutos. Aí com isso então, vamos para a próxima regrinha básica aqui que a gente tem na defesa da posse. Olha aí na sua que as ações possessórias são fungíveis. E o que significa dizer que as ações possessórias são fungíveis? É o seguinte, vamos imaginar a seguinte questão prática. Vamos pensar que eu estou tendo primeiro uma ameaça de que alguém está querendo, então, invadir a minha propriedade. Depois, essa pessoa começa a criar embaraços à minha posse. Ou seja, começa, então, a ocupar um determinado ponto, começa a prejudicar o uso do bem e eu não consigo, então, exercer a minha posse plenamente. Então, eu já estou sofrendo, até para adiantar um pouquinho aqui, uma turbação a essa minha posse. E daí o que eu vou fazer? Vou propor a ação cabível. E aqui, só para adiantar para vocês, eu proponho então a ação de manutenção de posse. Eis que, durante o trâmite dessa ação de manutenção de posse, eu sou expulso do imóvel por esse invasor. E ele então pega aí toda a posse do bem para ele e não sobra nada para mim. Ou seja, a turbação se tornou um esbulho. E a ação competente para discutir o esbulho não é a manutenção de posse, é a ação de reintegração de posse. Se fôssemos seguir à risca as regras do Código de Processo Civil, qual seria o resultado disso? A ação de manutenção de posse teria perdido o seu objeto, teria que ser arquivado, extinta e arquivado, e o autor da ação, né, o esbulhado, teria que entrar com uma ação de reintegração de posse. E se o possuidor, aí, o invasor, for muito malandro, o que ele faz? Transforma o esbulho em turbação de novo. Extinta a ação, arquiva, vou ter que entrar com a ação de manutenção. Ou seja, eu nunca conseguiria a tutela possessória necessária. Então, o que o legislador já previu no artigo 554? Já diz o seguinte, olha, se eu tiver aí, então, uma turbação que se torna esbulho e vice-versa, a ação possessória vai ser fungível, ou seja, substituíveis entre si. Então, mesmo que eu tenha dado o nome de manutenção da posse, se virar esbulho, eu continuo o mesmo procedimento, até porque o procedimento dos dois são praticamente os mesmos, né? Os procedimentos estão até na mesma seção do Código de Processo Civil, e que o juiz, então, tratará a situação não mais como turbação, mas sim como esbulho e vice-versa, sem prejuízo do autor, portanto. Olha aí o artigo, então, 554 para fixar essa ideia. Olha só. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente, aquela cujos pressupostos estejam provados. Bom? Muito bem. Tratado, então, este tema, né, vamos aqui para o próximo tópico também importante dessa defesa da posse, que veja só, a posse injusta pode ser defendida contra terceiros que pretendam
agredi-la. Então veja, não é uma questão de ser injusta a posse, essa injustiça que fará com que o possuidor injusto não tenha meios de proteção da sua posse. Ele tem, perante terceiros. Então veja, não estou falando daquele que perdeu a posse para o possuidor injusto. Até porque esse que era o possuidor justo da coisa, ele vai ter ação para recuperar a posse desse bem. Agora veja, vamos dizer que esse possuidor injusto sofre agressão de um terceiro. Ele pode se utilizar dos instrumentos, dos mecanismos próprios de defesa da posse para proteger a sua posse, ainda que injusta. Bom? E veja, no final aí eu tinha colocado para vocês que também falamos de turbação e esbulho. E eu já falei para vocês que a turbação, portanto, é uma perturbação na posse, então eu não consigo exercê-la plenamente porque há uma interferência de um terceiro, de outra pessoa que não me deixa exercer a posse. Então, digamos aí, há uma invasão parcial do bem, então eu não consigo utilizá-lo plenamente, então estou sofrendo uma turbação. E o esbulho, quando há perda total da posse. Então eu sou repelido, eu não consigo mais exercer a minha posse, então aí agora eu sofri um esbulho. Bom? E quais são então as formas de defender essa posse contra esses ataques? E nós temos então meios materiais e processuais de defesa da posse. Olha aí na. Veja, nós temos então os meios de direito material, que são a legítima defesa e o desforço incontinente, ou também chamado de desforço imediato. E no direito processual, que são as ações possessórias, nós temos o interdito proibitório, a manutenção de posse e a reintegração de posse. Sobre as questões de direito material, legítima defesa e desforço incontinente, nós encontramos as regras lá no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo. Olha aí na sua tela. Veja, primeiro até para ficar claro para vocês, o caput do 1210 diz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído no desbulho e segurado da violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então veja, mantido, manutenção da posse na turbação, restituição, a reintegração na posse no esbulho, e daí o interdito proibitório que a gente vai ver no caso de iminência de violência a essa posse. E o parágrafo 1º, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Olha só, então veja, sofri uma turbação ou um esbulho, posso restituir eu mesmo, defender eu mesmo a minha posse? Posso. Eu posso então me valer do desforço imediato ou posso me valer da legítima defesa. E daí eu tenho que fazer isso logo. Por quê? Porque aqui se exige que eu me utilize das próprias forças somente nas situações em que eu estou aí tendo esse ataque. Eu não posso então me planejar, fazer uma estratégia para tempos depois que houve a turbação, o esbulho, eu tentar repelir violentamente. Por quê? Aí então eu estou fazendo um exercício arbitrário das próprias razões. Estou tentando fazer justiça com as próprias mãos. E a gente aqui tem que entender que legítima defesa, desforço imediato, tem que ser feito no momento dessa agressão à minha posse. Pense, até num paralelo aqui, para ficar fácil, lá no direito penal. Quando que você pode se valer da legítima defesa? Quando você está sofrendo a injusta agressão ou está na iminência de sofrer aquela injusta agressão. Então, você pode, naquele momento, repelir. Posteriormente, será então fazer justiça com as próprias mãos, que configura um crime próprio. Bom? E continuando então o parágrafo 1º. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção
ou restituição da posse. Então, obviamente, aqui o ato deve ser com proporcionalidade, com razoabilidade. Não pode, então, você empregar meios que extrapolam o tolerável de violência, digamos assim, para poder restituir ou manter a sua posse. Tá? Então você precisa também agir com proporcionalidade, assim como ocorre na legítima defesa lá no direito penal. Falei para vocês de desforço imediato e falei de legítima defesa. Para o direito civil, são coisas distintas? Veja que, de certa maneira, funcionam de forma parecida, muito semelhante, porque são formas de a força você proteger, naquele momento atual, a sua posse. Mas a doutrina vai então fazer uma diferenciação interessante. Olha só, voltando lá para o nosso esquema aqui. Veja, a legítima defesa e o desforço incontinente funcionam, então, de maneira diferente doutrinariamente, entendendo que a legítima defesa atua no momento de turbação da posse, enquanto que o desforço incontinente ou desforço imediato ocorre no esbulho, tá bom? E veja que aqui eu já coloquei para vocês também no caso das ações possessórias, manutenção de posse no caso de turbação e reintegração de posse no caso de esbulho. Bom? Muito bem. E o tal de interdito proibitório, que eu não coloquei aí nada na frente dele? O que é o interdito proibitório? É a situação em que há ameaça à posse, ou seja, está na iminência de o possuidor perder a sua posse, ter ela esbulhada ou turbada pelo invasor, por aquele que está atacando, aí violentando essa posse. Então, se eu estiver ainda no período de ameaça a essa posse, eu posso propor a ação de interdito proibitório para impedir que ocorra qualquer aí forma de moléstia à minha posse. Veja até que a gente pode pensar até numa certa gravidade entre as ações possessórias. O interdito proibitório, no momento de ameaça, iminência de ataque à minha posse, a manutenção de posse quando há turbação e a reintegração no caso de esbulho. Pessoal, eu aqui na nossa aula de direito civil não vou ficar entrando nos pormenores de funcionamento das ações possessórias. Até porque isso aí é matéria de direito processual. E a gente está trabalhando aqui com o direito civil especificamente. Mas eu tenho que trazer aqui para vocês uma regrinha importante e interessante que está lá no Código de Processo Civil, que trata do procedimento a ser aplicado no caso da defesa da posse, no caso das ações possessórias, especificamente a manutenção e a reintegração de posse. Porque é o seguinte, olha só aí na sua... O artigo 558, ele vai diferenciar o procedimento que você vai adotar na ação de manutenção e reintegração de posse a depender do período em que houve aí a perda da posse ou a turbação da posse. Se faz menos de 1 ano e 1 dia, a gente chama de posse nova. E daí se vale do procedimento especial que está lá nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. Então veja, posse nova, ou seja, perdi em menos de 1 ano e 1 dia, estou propondo ação, eu posso me valer desse procedimento especial do artigo 554 e seguintes. E aí, algumas facilidades, temos aí então alguns mecanismos que o possuidor anterior, né, o antigo possuidor, pode se valer de forma muito mais fácil para proteger a sua posse perdida ou turbada. Agora, se já ultrapassou 1 ano e 1 dia, aí eu não posso mais me valer desse procedimento especial.
daí eu caio no procedimento comum, básico, que vale para toda e qualquer ação praticamente, salvo aquelas submetidas a um procedimento especial. E daí então vou ter que usar o procedimento comum, muito mais moroso, muito mais complexo, para fazer a defesa da minha posse. Para gravar isso bem, para ficar isso bem claro, vamos dar uma olhada lá no artigo 558 do Código de Processo Civil. Olha só aí na sua tela. Então, diz o seguinte: regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. E o parágrafo único: passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Bom? Então aqui falei das 3 principais ações que protegem aí a posse. Mas só essas ações é que têm aí relação com esse direito de posse verdadeiramente, ou tem outras ações que acabam trabalhando com a posse também, ainda que indiretamente. Tenho outras, mas que não são aí nomeadas como ações possessórias, porque tratam de outros problemas, outras questões, mas que arrastam para si também a questão da posse. Vamos dar uma olhada aí nesses casos, né, nessas ações. Aí na sua tela. Primeiro, a ideia do embargos de terceiro, que vocês vão estudar lá em processo civil. Está lá previsto no artigo 674 do CPC. Que o embargo de terceiro ocorre quando um terceiro tem um bem que sofre uma constrição em um processo do qual ele não participa. Então, digamos, um credor acaba aí penhorando um bem, achando que é do devedor e, na verdade, é de um terceiro. Esse terceiro, então, pode opor embargos de terceiro para a proteção aí da sua propriedade e também dos da sua posse. Inclusive, pode ser até da posse isoladamente, se for o caso. Temos também a ação de dano infecto, também chamada de ação demolitória, que a gente tem aí a sua prescrição, temos aí então a sua disciplina lá no artigo 1280 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha lá nesse artigo 1280, que nós vamos acabar falando dele um pouco mais adiante, mas é importante já ficarmos sabendo como que ele funciona. Olha aí na sua tela. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Então veja, tá aí causando, o prédio vizinho está causando danos ao meu prédio. O que eu posso fazer? Eu posso pedir que esse vizinho meu derrube, destrua aí essa parte da construção que está causando danos, ou faça a reparação se for o caso, né? E se o dano pode acontecer, mas não há certeza que ele vai acontecer, eu posso exigir uma caução, um tipo de garantia de que, caso ocorra o dano, eu possa resgatar essa garantia em meu favor, tá? Vamos então para os outros casos lá que eu coloquei para vocês. Olha na sua tela. Próximo é a ação de nunciação de obra nova. Essa ação estava prevista no Código de Processo Civil de 1973, mas não está prevista mais no novo Código de 2015, tá? Mas ainda assim, mesmo não estando prevista no CPC atual, ela ainda pode ser proposta, que é o caso em que o vizinho percebe que a obra que está sendo construída pelo seu vizinho vai prejudicar ou está prejudicando o seu prédio. Então, eu posso propor essa ação de enunciação de obra nova para falar: pare esta obra, porque ela está na iminência ou já está causando danos ao meu imóvel. E daí, então, o juiz tomará as medidas necessárias aí para suspender essa obra e, até se for o caso, mandar demolir posteriormente. E, finalmente,
A ação de emissão na posse ocorre quando aquele que adquiriu a propriedade de um bem está impedido de adentrar nele, de exercer a sua posse. Então, digamos, adquirir uma casa, mas o antigo dono não permite que eu tome posse dela. Então, eu posso propor a ação de emissão na posse para forçar que, além da propriedade, direito de propriedade, eu possa, de fato, exercer a posse sobre esse bem. Bom? Pessoal, então era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês aí sobre a defesa da posse. E na próxima aula, então, continuamos a falar dos demais efeitos da posse. Certo? Muito obrigado e até a próxima.